Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, hoje com o programa de número 232. E hoje, conforme nós combinamos e prometemos na semana passada, nós vamos encerrar o tema Ocupações e Missões dos Espíritos. Como vocês devem lembrar, na semana passada nós iniciamos o comentário da questão 584, não deu tempo de terminar, são duas subperguntas mais um comentário do Kardec, e nós combinamos que hoje nós reiniciaríamos essa questão e finalizaríamos essa temática hoje. Então, seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham semanalmente nesses nossos encontros das terças-feiras. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaram da nossa conversa? Deem o seu like, deem o seu joinha. Não gostaram? Deem o seu dislike. Façam o comentário para que a gente possa apresentar um programa cada vez melhor. Forte abraço, Honório. Obrigado, Almeida. E vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Na questão 584, o Kardec fez uma pergunta e na semana passada eu fiz um comentário em torno disso, dizendo que ela é muito oportuna demais para o tempo em que a gente está vivendo. O Kardec perguntou assim: qual pode ser a natureza da missão de um conquistador que não tem em vista senão satisfazer sua ambição e que, para atender ao seu objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que arrasta atrás de si? E aí, Almeida, qual pode ser a natureza da missão de uma pessoa como essa? Nós chegamos a comentar um pouco acredito que nós o comentamos. Anhanguera, né? Sim, comentamos. Comentamos a questão do Anhanguera. Você trouxe também a questão da vinda dos europeus para as Américas no século XVI, Sim. né? Que, apesar de terem feito o estrago que fizeram, o objetivo era maior do que, entre aspas, as perdas geradas durante o processo, né? Se não me engano, nós comentamos também que a visão de Deus no atingimento dos objetivos humanitários, globais, são muito maiores e muitas vezes não são percebidos pela nossa visão parca, pela nossa visão curta. E comentamos também que muitas vezes, diante do objetivo maior do ponto de vista espiritual, as dores físicas, elas não são tão importantes como a gente, às vezes, quer perceber, né? Então, fazendo assim uma retrospectiva dos comentários que nós já fizemos na semana passada, para que a partir de agora a gente possa retomar a discussão e concluir a análise e os comentários da questão 584. Por favor, Almeida. Bom, eu acho que você já resumiu bem toda a questão que a gente já debateu na semana passada, né? Eu acho que a gente já pode até passar para a resposta dessa primeira parte da pergunta, porque eu acredito que quem nos assiste já entendeu a nossa ideia, né? Olha, ok, o ser humano, ainda estamos numa fase muito primitiva, age muito por egoísmo, age muito por ambição, mas mesmo dentro dessa ambição, o Pai Eterno, em sua infinita sabedoria, utiliza esses impulsos menos nobres para trazer consequências melhores, né? E como você já colocou aí, quando vieram portugueses e espanhóis, principalmente os espanhóis, para invadir essa área aqui das Américas em busca do ouro, em busca da prata, eles tornaram possível essa mescla, o transporte de toda essa cultura. Vamos lembrar, a América pré-colombiana
não tinha conhecimento nem de escrita, a bem dizer, né? Ah, mas os astecas tinham uma capacidade, tem o calendário maia, você está desprezando. Não, não estou desprezando, né? As observações astronômicas da civilização maia, que deu possibilidade deles criarem o calendário maia, era maravilhoso. Estava no mesmo nível, ou talvez mais avançado, do que um calendário babilônico, né? Vamos lembrar que os babilônios também tinham um calendário próprio. Uhum. Agora, não vamos tentar comparar o calendário maia com o calendário. Agora eu vou correr o risco de dar uma informação inadequada, mas o calendário europeu, que eu já não tenho certeza se ainda era o juliano ou se já era o gregoriano, né? Distribuído em 12 meses e tudo mais. A gente tem que ter essa percepção, né? Ah, calendário maia. Não, o calendário europeu era muito mais avançado. Ah, mas eles já faziam observações do céu, dos astros. Sim, os europeus também. E estava muito mais avançado. A escrita europeia era muito mais avançada. Os que aqui viviam podiam até ter algumas embarcações, mas o europeu já dominava a bússola, né, magnética, já utilizava a pólvora e era capaz de fazer uma navegação saindo da Europa e chegando na América, por exemplo, né? Ou seja, tecnologicamente eram muito mais avançados e tornou possível a esses povos que aqui se encontravam ter contato com essa cultura superior. Então, sim, nós podemos afirmar que o Pai Eterno, em sua infinita sabedoria, utilizou essa ambição desses conquistadores para elevar o nível tecnológico dos que aqui se encontravam, dessa parcela do globo terrestre que aqui se encontrava, de maneira exponencial. É exatamente isso, Almeida. E como nós já comentamos na semana passada, eu vou para a resposta, porque tem mais 2 subperguntas. Isso. E a gente vai comentando mais ao longo do programa. Então, a primeira resposta. Ele não é o conquistador, né? Ele não é o mais frequentemente, senão um instrumento do qual Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios. E essas calamidades são algumas vezes um meio de fazer um povo avançar mais depressa. É o que você acabou de dizer, né? Uhum. Se a humanidade no século XVI tivesse tido a preocupação de não migrar para as Américas para preservar as comunidades, as sociedades que aqui habitavam, provavelmente nós ainda estaríamos falando Tupi-Guarani, ainda estaríamos utilizando o calendário maia e coisas desse tipo. E trocando touros de madeira por e fazendo espelhinho. escambo. Por espelhinho. Né? E trocando obras de madeira por espelho. Né? Então, essa é uma percepção que a doutrina espírita nos traz e que choca, às vezes, algum analista, algumas percepções menos cuidadosas, em que acredita que o caminhar se faz parado. Com certeza não. E com certeza não. O caminhar se faz caminhando. O caminhar se faz caminhando. E para caminhar, você precisa pisar em alguns pedregulhos, você precisa escorregar em alguns pedregulhos. Algumas vezes você precisa cair para ter a oportunidade de levantar e continuar caminhando. Né? Então, só depois de uma longa caminhada é que a gente consegue olhar para trás e dizer: valeu a pena cada escorregão, cada queda, cada tropeço. E tem uma frase que eu não sei de quem é, mas que eu gosto, que diz assim, que na economia de Deus ou da natureza, nada se perde. Nada se perde. Né? Então, o conquistador,
aquele que tem a propensão para... Ele é importante também nos planos de Deus, né? Então, alguém que tenha o ímpeto, o gênio de um Pedro Álvares Cabral, ou do Vasco da Gama, do Vasco da Gama, do Bartolomeu. Colombo, do Bartolomeu, são importantes. Alguém que tem um gênio pacífico do Chico Xavier também é importante, né? Cada um cumprindo o seu papel, cada um cumprindo a sua missão. Então, quando a gente vê na humanidade pontas de uma gangorra tão díspares, e a gente, às vezes, é levado a criticar um ou outro, por isso que Jesus falava tanto para a gente não julgar ninguém, porque a gente não sabe a importância que cada um tem em seus papéis, para que mantenha esse equilíbrio necessário para que a humanidade continue caminhando, né? Então, nós precisamos de um Vasco da Gama, precisamos de um Luther King que fale de paz. Isso. E por aí vai. Temos aqui uma subpergunta, Almeida. Uhum. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é estranho ao bem que delas pode resultar, visto que não visava senão um objetivo pessoal. Não obstante, aproveitará desse bem? Aqui o Kardec ele faz uma afirmação antes de fazer uma pergunta, né? Eu vou repetir. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é estranho ao bem que delas pode resultar. Ele não tem conhecimento desse bem, ele nem sabe que ele vai gerar esse bem. Não. Visto que não visava senão um objetivo pessoal. Ele não estava querendo fazer o bem, ele estava querendo atingir o seu objetivo. E aí o Kardec pergunta, apesar disso, aproveitará desse bem? Ele vai se beneficiar desse bem que ele construiu sem querer construir? Essa pergunta ela é fenomenal pela reflexão que ela permite, né? E ela cai bem na boca de um não espírita. Cabe. Porque o espírita hoje ele já sabe essa resposta. Sabe, tem que saber. Mas como o Kardec não era espírita, Ele estava investigando. ele estava investigando, ele tem que perguntar tudo. Ele estava propondo uma pesquisa, ele faz a pergunta, né? Ora, pois, a gente tem que perceber que o plano divino está em outro nível, não está no nosso, né? Uma coisa é essa nossa visão mesquinha de 30, 50, 70 anos, outra é a visão do Pai, né? E como a pergunta ela é filosófica no sentido, ok, o cara procurava um mal e acaba causando um bem. Ele vai ser, o mérito desse bem é dele, né? Gente, a cada um de nós, segundo as nossas obras, né? Ora, se eu estou procurando ouro, se eu estou sendo movido pela ambição, eu sou responsável pelas consequências da minha ambição. Positivas e negativas. Sim. Eu não posso, se eu estou buscando ouro, a minha mente, o meu ser, está voltado para isso, a minha energia está voltada para isso. O fato de eu ter trazido um astrolábio, de eu ter trazido uma bússola, que daqui a 30, 40, 50 anos vai ajudar aqueles ribeirinhos, aqueles que vivem na costa do Pacífico, da América do Sul, a pescarem e avançarem até a Ilha da Páscoa, é outra conversa, né? A minha realidade é a busca do ouro. Então, as consequências que eu estou causando para mim, essa minha ambição, vai ser para mim. Ah, mas a bússola é um bem para a humanidade, né? É assim que age a justiça humana. Eu vou ser movido conforme a justiça de Deus, conforme as minhas obras, né? E eu vou receber conforme a minha necessidade.
Ah, quer dizer que alguém veio para cá, conquistou, trouxe a desgraça, trouxe a epidemia, a pandemia de cólera, a pandemia de varíola entre os índios, a peste negra entre os índios. Ah, ele agora é culpado, ele tem um karma terrível. Não, ele é culpado pela ambição, por aqueles que ele matou, por aquele que as violências que ele causou, Pelos excessos que ele pelos cometeu. excessos que ele cometeu. E ele vai ter que se haver com isso, porque foi obra dele, né? Agora, daqui a 50 anos ele desencarna como neto de um índio que morreu naquela desgraça. Ele vai ter que ajudar com seu espírito um pouquinho mais evoluído do que a média daqueles indígenas. Aquelas pessoas é melhor utilizarem aquela bússola, aquele astrolábio, ele vai ter uma facilidade maior com as ciências, ele vai ajudar aquela tribo, aquela comunidade ameríndia a evoluir, né? E ele vai ter que se haver com esse tipo de coisa. Assim funciona a justiça de Deus. Agora, a gente tem que separar as coisas. Existe o nível do plano divino e existe o nível do plano individual, né? Ou seja, tudo para repetir mais uma vez, e a terceira vez que eu estou falando nessa resposta, a cada um segundo suas obras, para cada um segundo suas necessidades. Porque no plano de Deus isso funciona. E a gente não pode esquecer, Almeida, que tem um contador muito preciso anotando cada fato positivo e cada fato negativo de cada um de nós. A sua própria consciência, né? Meu irmão? É a sua própria consciência, e a justiça divina, ela não se perde nos escaninhos das ações humanas. Ela segue reta e a cada um segundo as suas obras. E eu gostaria até de acrescentar, porque tem hora que a gente entende essa justiça divina como Deus, esse grande auditor que fica ali contando mais e menos. Não é assim. Se eu estou perseguindo ouro, eu estou deformando o meu ser espiritual. A minha mente, o meu eu mais elevado, está enceguecido, cego pelo brilho do ouro. Eu estou pegando todas as energias que vêm do mais alto, puras, divinas e maravilhosas para o meu ser, e eu estou focando naquilo. Em vez de eu estar realizando coisas maravilhosas, eu estou focado naquele objetivo egoísta. Eu estou me deformando, né? Uhum. E aí age a justiça divina. Peraí, ele está gastando a energia dele ali, ele está se diminuindo. Ele poderia ser a expressão da sua potencialidade num nível mais elevado, mas ele está se aviltando na perseguição do ouro, né? Uhum. Quando ele poderia estar ensinando todo mundo a navegar e isso e aquilo, ele está preso ao ouro. Por exemplo, né? Só para ficar em um exemplo do conquistador que veio aqui em busca de ouro. Entendi. Né? Eu acho que a gente precisa ter essa percepção maior, né? E a consciência, mais do que tudo, é numa fase posterior, peraí, eu fiz um mal para essa comunidade, eu preciso recuperar. Mas num primeiro momento, é o mal que eu faço a mim mesmo. Eu me deformo. Quando a gente lê em André Luiz os espíritos ovoides, é o ser que se destrói, não é a justiça divina. Eu vou cobrar desse aí que cometeu suicídio se jogando na frente do trem para se matar. Não. É o ser que tem aquela sensação de desencarnar por ser atropelado por um trem e sentir as dores na carne. Ele se enterra nessa sensação e ele deforma o próprio perispírito. A consciência dele no sentido de eu fui atropelado e eu continuo atropelado, eu continuo com o meu corpo destruído. Aí ele se deforma. No momento que ele percebe que ele é um ser eterno, que ele pode evoluir, ele se liberta dessa destruição. Mas não é Deus que está prendendo ele naquele sentimento. Sem dúvida. Tá, desculpa. Não tenho que desculpar. É interessante. Mas voltando ainda a essa questão da justiça, né? E quando eu me referi ao contador que fica anotando, é no sentido de que nada se perde. Não. Né? Cada lição... Esse contador, ele é extremamente justo para anotar os feitos positivos
e os feitos negativos. Uhum. E claro que, como papel da justiça, você vai receber os louros dos positivos, dos feitos positivos, e a corrigenda ou a responsabilidade por reparar os fatos negativos, né? Então, é nesse sentido que nós não precisamos nos preocupar se a gente vai ser justiçado ou injustiçado. Nós sempre vamos ser justiçados, porque a justiça divina vai analisando cada um dos nossos feitos. Uma outra coisa, como nós falamos agora há pouco, que nada se perde na economia da natureza, o indivíduo ávido por ouro, ele tem o seu papel a cumprir. Imagina se espíritos encarnados do quilate, do Chico, do Divaldo, Deus colocaria nas mãos, eu estou considerando as personalidades que, como nós as conhecemos, a passividade do Chico, do Divaldo. Deus colocaria nesses homens o papel de desbravar um continente? Tem coisa melhor para eles. Para desbravar um continente, eu quero um cara bravo. Eu preciso de alguém compatível com aquilo. Tem que ser um tosco para se enfiar no meio dos matos. Tem que ser um cara tosco. Ok, o que é que chama a atenção desse tosco? Lembra aquela imagem que nós temos lá da cenourinha? Sim. O que é que chama a atenção? Olha, eu preciso cumprir a missão. Eu preciso que essa área seja habitada. Colonizada. Eu vou botar uma pepita de ouro na frente dessa criatura. E eu tenho aqui esses elementos, esses indivíduos, né? Que eles são ávidos por determinada coisa. Então eu vou chamar a atenção deles aqui, porque atendendo uma demanda momentânea, do ponto de vista espiritual deles, que é a busca pelo metal, eles vão cumprir um objetivo meu, que é um objetivo muito maior. Eles vão enveredar por tudo isso. Uhum. Então, é nesse sentido que eu digo, não vamos nos preocupar, nem ficar pensando se alguém lá vai ser... Claro que eles vão responder pelos excessos, mas na visão de Deus, o importante é o cumprimento da missão maior. E aqui nós vamos, Almeida... que tem um texto ainda do Kardec muito bacana aqui ainda. Eu vou repetir a pergunta, né? Não obstante, aproveitará desse bem? Uhum. E a resposta diz, cada um é recompensado segundo suas obras, o bem que quis fazer e a retidão de suas intenções. Isso nós acabamos de dizer. Isso. A justiça divina vai cuidar para que cada um receba direitinho por aquilo que fez. E aqui tem um comentário do Kardec. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. Olha só, o bruto cumpre a missão bravia. O mais ameno tem a missão mais amena. No estado errante e de desmaterialização, essas ocupações são proporcionais ao grau do seu progresso, mais uma vez. Uns percorrem os mundos, se instruem e se preparam para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos propícios. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, os aglomerados, as cidades e os povos, dos quais são os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, enfim, presidem aos fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Os espíritos vulgares se misturam às nossas ocupações, aos nossos divertimentos. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam, nos sofrimentos e nas angústias, o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes os meios de avançar. Se eles fazem o mal, é por despeito ao bem, do qual não podem ainda gozar. Esse é o resumo do capítulo inteiro, né? É o resumo do capítulo inteiro, né? Todos serão
alocados de acordo com sua capacidade, de acordo com as missões a serem cumpridas. Isso quer dizer que nós estamos no lugar certo, cumprindo o papel que nos cabe. Que a gente nunca se iluda, achar, não, esse filho não é meu, essa esposa não é minha, olha, me botaram no lugar errado, eu não mereço. Gente, não, a justiça divina é de uma sabedoria ímpar. Né? A gente está exatamente onde a gente precisa estar. E vale também, né, Almeida, para aqueles que acham que deveria estar numa posição mais alta. Eu poderia estar fazendo aquilo. Baixa a tua bola um pouquinho, né? Sim. Talvez, do ponto de vista espiritual, você até tenha condições de fazer aquilo, mas que nesta encarnação, o teu compromisso é este. Então, baixa a bola um pouco, atenha-se ao seu compromisso nessa encarnação e cumpra-o da melhor maneira possível. Qualquer que seja a sua missão, quer seja suportar uma família que te exija demais, quer seja dar apoio aos pais numa determinada fase da sua vida, ou aos filhos numa determinada fase da sua vida, ou qualquer outra ação que você perceba que está na tua condição e oportunidade de fazer, de realizar. É isso, né, Almeida? Com certeza. A gente tem tempo? Tem tempo até para conversar um pouquinho. Nós temos 1 minuto e 30. Maravilha. Não tem outra palavra, não. É admiração profunda, gratidão profunda, porque quando a gente para pensar tudo que a gente já foi, dentro daquela ideia de que nós somos a melhor versão de nós mesmos, estejamos certos. Papai do céu nos dá exatamente o que a gente precisa para a gente evoluir o mais rapidamente possível. É isso. E agora nós estamos encerrando o capítulo 10 do 2º livro, estamos encerrando a temática sobre ocupações e missões dos Espíritos, Almeida. Espero que vocês tenham gostado. Relembrando que todos os nossos programas anteriores estão disponíveis no YouTube, todos poderão revê-los, divulgá-los, utilizá-los em seus grupos de estudos, em suas casas espíritas ou em qualquer outro ambiente. A produção é livre, pode ser divulgada, multiplicada da maneira que lhes aprouver. E na semana que vem, Almeida, nós iniciaremos o capítulo 11, quando nós vamos abordar um tema que particularmente eu gosto muito dele. Nós vamos falar sobre os 3 reinos, os minerais e as plantas, os animais e o homem. Vamos falar também da metempsicose, uma cultura antiga, bem antiga, que foi trazida e algumas vezes ainda é confundida com as informações espíritas. Nós vamos falar tudo isso a partir da semana que vem, quando iniciaremos o capítulo 11 O Livro dos Espíritos. Vamos falar sobre os 3 reinos, mineral, vegetal, animal, e vamos também comentar o hominal. Tudo bem? Forte abraço, gente. Grande abraço a todos e até a semana que vem.